A gente vai falar sobre a Polícia Federal que cumpriu nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão na casa do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Os agentes também estiveram na Prefeitura, na Secretaria de Saúde, no Diretório Municipal do Partido Republicanos e também na residência do ex-secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues. Rodrigo Manga, conhecido como prefeito TikToker, é alvo de uma operação denominada Copia e Cola, que mira a organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos destinados à saúde. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município de Sorocaba. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, além de contratação direta, ilegal e frustração de licitação. Pois é, em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que está colaborando com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos e o mais brevemente possível. O prefeito, ele não perdeu tempo, é o prefeito TikToker, afinal. Foi às redes sociais logo se explicar, falar sobre a operação e, claro, com um tom de ironia. Vamos acompanhar. Para eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Manga foi eleito prefeito em 2020, depois de 2 mandatos de vereador. Ficou popular na cidade quando era vendedor de veículos em uma rede de lojas e aparecia em vídeos anunciando os automóveis. A nota ainda, a gente assistiu esse vídeo, mas a nota do prefeito ainda destaca que a operação acontece no momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do estado de São Paulo e presidente do Brasil. Gente, eu acho que aqui cabem 2 pontuações, né? A gente falar sobre quem é o Rodrigo Manga, né? E esse discurso de politização da Polícia Federal e também da Justiça, que é um discurso que ele tem adotado, inclusive em entrevistas após a operação da Polícia Federal, e a gente falar também de desvios de dinheiro público da área de saúde. Isso é muito sério. Então, para além, né, de um prefeito TikToker, o caso está em investigação e vai ser investigado e precisa ser esclarecido. Eu quero deixar claro aqui que se trata de um desvio de dinheiro dentro da área de saúde. Isso é muito sério, porque hoje em dia, né, uma das áreas que mais demandas tem. A população ela sofre com a falta de atendimento, com a falta de atendimento especializado, principalmente com a atenção básica, que é um papel da prefeitura, né? Então, é necessário que realmente se investigue o que está acontecendo em Sorocaba e que outros, né? E se isso está acontecendo em outras cidades do Brasil, que venha à tona com operações também para esclarecer o que anda acontecendo, porque desviar dinheiro público é muito sério. Agora, desviar dinheiro público da área de saúde é sério demais e precisa ser esclarecido tudo o que está acontecendo, porque é dinheiro do povo, é assistência do povo, direito do povo, né? Então não dá, por exemplo, para desviar dinheiro. Hoje foram encontrados caixas de dinheiro, né? Eu ia falar sobre isso, caixa de dinheiros vivos que na cunhada ali do prefeito, na casa da cunhada do prefeito, que somam em notas ali de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. Dinheiro vivo que, somando todo esse dinheiro, dava no valor de 863 mil reais. E carros importados, carros valiosos. A Letícia citou a cunhada, né, do prefeito, porque de acordo com as investigações, houve transações suspeitas entre a igreja, que é comandada, né, pela cunhada do prefeito, e pelo marido dela, que são bispos. Então há essa suspeita, né? Ela também é alvo de investigação. Então isso que está sendo apurado. Agora me lembrou muito o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, o Cleitinho, aqui de Minas Gerais,
É meio que um Cleitinho, né, de São Paulo, Lari. Você vê assim também? O não político, né? Do mesmo partido, né, republicanos. Larissa está com a gente? Do ponto de vista desse Oi, Lari, sucesso... a gente perdeu um pouquinho da sua fala inicial. Oi, agora vocês me ouvem bem, Sim, pessoal? sim. Joia. Eu acho que se a gente pega dessa perspectiva do sucesso nas redes sociais, ainda mais no TikTok, né? Que tem ali, reúne a juventude toda, a gente pode fazer um paralelo, né? Mas o que eu queria trazer para a nossa discussão, meninas, que eu acho que é interessante também, é lamentável o episódio, né? Toda a operação em se tratando da área da saúde, mas a figura do prefeito, ela estava sendo uma figura muito interessante no sentido de... ele ficou muito conhecido depois que ele participou de um evento com o presidente Lula no mês passado, quando o Lula foi a Sorocaba, foi, se eu não me engano, entregar ali ambulâncias do SAMU, etc. e tal. O prefeito, que é do Republicanos, que é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, não teve receio ali de subir no palco ao lado do presidente Lula, tirar uma foto com o presidente Lula e com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele chegou a ser vaiado pelo público que estava ali naquele momento, mas ainda assim sustentou toda essa movimentação, ou seja, alguém do Republicanos, alguém aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve ali junto com o presidente Lula, junto com o ministro da Saúde e não se deixou levar ali por possíveis críticas que fosse do público ou mesmo de algum outro aliado, no sentido dele estar caminhando ali para o espectro da esquerda naquele momento, naquele evento específico. Então, não sei vocês, mas foi nesse momento que eu fui saber quem era o chamado, né, prefeito TikToker, que aí que eu fui entender o sucesso que ele fazia nas redes sociais, mas para trazer essa facilidade dele em transitar por diferentes partidos, transitar por diferentes espectros ideológicos e sustentar ali os seus posicionamentos mesmo. E aí, muito se falou, muitas matérias foram feitas no sentido de buscar o perfil do prefeito, entender como ele chegou a tantos seguidores, entender como que ele teve todo esse sucesso, como ele tem todo esse sucesso nas redes sociais. E aí hoje a gente sendo surpreendido por essa notícia. Eu queria entender, e aí eu trago o questionamento para vocês, porque realmente eu virei uma pessoa sem redes sociais e eu nunca estive no TikTok. Mas eu acho que a Adriana gosta do TikTok. Não sei, Adriana, você chegou a seguir o prefeito para entender e não sei se ele se posicionou pelas redes sociais, principalmente pelo TikTok, ao longo do dia de hoje, depois da operação? Ele se posicionou, inclusive foi essa última sonora que a gente ouviu, Lari. Depois dela, não houve mais manifestação alguma. Ele ia fazer uma coletiva de imprensa agora no início da noite. Que a gente pode ir acompanhando e ver, né, de que forma que ele se explica. Ele também concedeu algumas entrevistas também a emissoras de televisão ao longo do dia. Agora, eu te conto uma coisa. Eu tenho as minhas redes sociais, eu tenho meu Instagram, eu tenho meu Facebook, eu tenho meu TikToker. Não são 6 milhões de inscritos como o prefeito TikToker, são, pelo menos em todas elas, são 10 mil seguidores, que está muito aquém dos 6 milhões, mas enfim, né, eu estava comentando com a Letícia aqui como eu conheci o prefeito TikToker e vocês não vão imaginar como, e aí eu compartilho também com os nossos espectadores. Foi por meio do meu filho de 10 anos e dos coleguinhas dele. Olha aí. Por quê? Porque são jovens, né, são crianças e adolescentes que, de certa forma, estão lá nas redes sociais, claro que monitorados, vendo informações sobre joguinhos, né, futebol e tudo mais, acabam acessando as redes sociais. E o meu filho, ele dentro, né, do grupo, pelo menos das crianças, ele ficou muito popular naquela discussão que houve da proibição dos celulares nas escolas.
Então ele veio à tona para falar sobre essa questão da proibição de celulares, e aí veio, né, de que em Sorocaba não tinha isso, então venha para Sorocaba. Então os colegas do meu filho começaram a falar com as mães que queriam se mudar para Sorocaba. Então foi a partir daí que eu comecei a ver o que estava acontecendo, para os colegas do meu filho falarem isso, para o meu filho também, né, comentar o que estava acontecendo em Sorocaba, porque estava todo mundo querendo ir para lá, e foi aí que então eu conheci o prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. E, inclusive, gente, muito do que ele fala em redes sociais, né, algumas informações que são dadas, informações estão sendo monitoradas, inclusive investigadas pelo próprio Ministério Público de São Paulo, porque são informações falsas. Então é importante a gente ter até esse contexto, né, para monitorar a qualidade e a credibilidade de informação que é repassada pelas redes sociais do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Então a gente precisa também ter fazer essa ponderação, sabe? Eu só queria trazer aqui nessa coletiva agora à noite, o prefeito de Sorocaba e os seus advogados têm destacado que essa ação eles consideram como desnecessária e abusiva. Eles acusam a Polícia Federal de fazer pesca probatória, quando tem segundo eles, uma investigação sem alvo definido, mas que quer tentar incriminar alguém. E aí o prefeito até chegou a falar que os supostos fatos investigados são de 2021 e que a defesa ainda não teve acesso a tudo que a Polícia Federal tá acusando, mas que até então não existe nenhum elemento mínimo que pudesse relacionar o prefeito a esses atos ilícitos. Pois é, e Letícia, ainda... Adriana, desculpa, só um comentário. Lari, pode ficar à vontade. Esse argumento da pesca probatória, né, foi muito utilizado pelos advogados de defesa do núcleo principal, que foi julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal na denúncia da PGR de tentativa de golpe de Estado, né? Foi algo muito utilizado, tanto ali nas defesas entregues de maneira escrita, né, protocoladas no sistema do Supremo Tribunal Federal, quanto nas sustentações orais na primeira turma, dizendo que, né, foram ali várias estratégias foram colocadas em prática no sentido de conseguir ali o maior número de provas ou algo que concatenasse uma prova em outra, um indício em outro, e normalmente, né, as defesas desses, agora o prefeito que foi alvo de uma operação, ou mesmo as defesas, como a gente viu nesse caso da denúncia da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, é uma justificativa muito utilizada. Então, quando a Letícia me traz esse ponto para a gente, me chama bastante atenção, porque ouvimos e falamos muito desse termo aqui, logo daquele julgamento na primeira turma, meninas. E o prefeito, ele afirma, pelo menos ele fala sobre a politização da Polícia Federal e também a politização da Justiça, porque ele relaciona essa operação da Polícia Federal aos questionamentos que ele tem feito e às críticas que ele tem feito nas redes sociais em relação ao aumento, né, do preço dos alimentos, a questão de pedágios e uma série de outros pontos, né, que são alvo de bandeiras também do governo Lula. Então, ele relaciona isso como fosse, né, uma perseguição, algo nesse sentido. E ele cita, inclusive, outros alvos de outras operações em momentos em que também se cresciam, ou o nome era especulado para algum tipo de cargo eletivo. Então, por exemplo, o Pablo Marçal, né? Então ele se coloca nesse lugar como se fosse uma grande aposta para o governo de São Paulo e também para a presidência. Agora eu fiquei até em dúvida, porque era 1º de abril a questão da candidatura dele à presidência da República, agora não é 1º de abril mais, virou verdade, a partir do momento em que houve uma pesquisa em que ele pontuou. Então é preciso falar sério, sabe? A questão também da política, né, de um cargo que é para dar assistência ao povo, para comandar uma cidade, um estado, um país, a gente tem que tratar o assunto com mais seriedade, sabe? E principalmente as redes sociais de políticos, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem virado também o momento em que eles têm o direito de fazer o que bem querem, mas é importante que haja o respeito também ao eleitor,
a rede social não é uma terra sem lei, a gente tem falado muito a respeito disso também. Inclusive, há discussões no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso para que a gente regule as redes sociais e haja um mínimo de respeito, né, e um mínimo de coerência e também um controle de fake news, para que não haja, pelo menos, essa proliferação de notícias. E eu fiquei pensando também, dentro dessa questão, né, a dificuldade do presidente Lula em lidar com essa questão da popularidade. A gente sabe que as redes sociais do presidente Lula é uma dificuldade, sim, a comunicação é um problema, né, e enfrentar as redes sociais tem sido difícil, principalmente pelo poder e pelo talento, vamos dizer assim, de comandar algumas redes, como, por exemplo, faz o prefeito de Sorocaba. Aí a gente vê que o desafio é muito maior, né? A gente vê como é difícil concorrer com tudo isso que está acontecendo. Essa questão aí, Adriana, é porque a gente tem uma diferença ali de valores. O Lula e outros políticos, eles tiveram que aprender a lidar com a comunicação. E muitos desses novos políticos, seja aqui eu vou citar o Cleitinho, o Nicolas Ferreira, eles se tornaram políticos por causa da comunicação que eles já dominavam. Então aí é a diferença. E eu já vou dar até um spoiler do nosso próximo tema, que essa questão que a Adriana estava falando sobre engajamento nas redes sociais, parece que a falta de decoro virou ali um ativo eleitoral, né? Isso ganha engajamento nas redes sociais. Vamos falar então sobre Adriana isso, e Letícia, Lari? só Não. um comentário a respeito tanto do que você disse, Adriana, que eu acho muito importante a gente pontuar, e também o que a Letícia está falando, no sentido de que é muito perigoso quando o limite do que é política e do que é entretenimento, quando esse limite fica tênue demais, sabe? Uma coisa, e aí dando a minha opinião mesmo, uma coisa é o político saber se utilizar muito bem das redes sociais, conseguir encontrar o formato adequado e ideal para falar com o seu eleitor, ou com um possível eleitor, ou mesmo com quem não vota nele, mas quer e está ali acompanhando as redes sociais daquele político. Mas quando a gente não sabe se aquele vídeo que determinado político está fazendo é só para entretenimento, é só para gerar engajamento nas redes sociais, é só para tentar conseguir mais seguidores, aí a gente vai para um outro universo de é político ou é influenciador digital, sabe? E aí a gente perde a potência do debate, né? Ah, mas ele tem milhões, e aí não estou falando especificamente de ninguém, mas assim, mas fulano de tal tem milhões de seguidores, tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ele poderia utilizar aquilo ali para fomentar a todo momento, tá? Utilizar ali como foco principal, como objetivo, discutir aprofundadamente questões, e ele acaba se utilizando de recursos, de vídeo, etc., para fazer uma coisa mais engraçada, uma coisa mais cômica. Eu acho que a gente precisa... Acho que passa pela regulamentação que a Adriana falou, mas, pelo visto, essa regulamentação não vem tão cedo, né? A questão, por exemplo, do PL das fake news está travada no Congresso há tanto tempo. Essa questão, o governo tentou trazer as Big Techs para discutir a regulamentação das redes sociais também, e isso não está avançando. Então, eu acho que passa pela regulamentação, passa também pelo eleitor daquele político, assim. Ele precisa alertar, ele precisa dar aquele feedback. Se vai engaja também apontando certos movimentos perigosos nas redes sociais, né? Então, acho importante a gente pontuar isso, para que quem está nos acompanhando, para o eleitor ou para quem não é eleitor de várias dessas figuras que a gente está citando, para sempre ficarem em alerta, né? É importante a gente sempre ter o alerta ligado aí, para não cair em meros recursos ali que não vão ajudar a detalhar um debate, a aprofundar um debate que muitas vezes é extremamente importante e merece discussão, né? Ele não pode ser simplificado só num vídeo ali de alguns segundos, Adriana e Letícia. Eu fico pensando também como o prefeito, ele se utilizou dessa operação para que pudesse ter o seu momento de espetáculo, né? Porque politizou, né, a investigação. A gente viu ele ao longo do dia em entrevistas, nos jornais, só se fala em Rodrigo Manga, o prefeito TikToker, né? Então, de certa forma, quem não conhecia
está tendo interesse em conhecer, né? Quem não sabia quem era Rodrigo Manga vai passar a conhecer. Por meio da operação, não sei se é a melhor forma de se conhecer, né? O prefeito sendo alvo de uma operação da Polícia Federal. Mas o nome está sendo falado, o nome está sendo ventilado. Então ele, que é um aliado de primeira ordem de Tarcísio de Freitas, quem sabe, né? Pode também se aproveitar disso para dizer que vai pisar fundo agora na candidatura, seja para governo, para presidente, que ele viu a repercussão que a coisa deu, então ele vai pisar fundo e vai em frente para se candidatar. Então vamos acompanhar, né, os desdobramentos dessa operação e também as conclusões, né, dessa investigação.